Você é um profissional de QA que procura voltar para o mercado ou quer ingressar no mercado, mas se encontra naquela faixa dos 35 mais e também tem tendido uma certa resistência do mercado para sua recolocação? Pois é, fica nesse vídeo hoje que eu vou te dar vários insights para você reverter essa situação a seu favor. Hello, gente, Priscila aqui. Para quem não me conhece, eu sou engenheira de software e hoje nesse vídeo eu vou mostrar como você, profissional 35 mais aí, pode sim retornar para o mercado de trabalho com a profissão de QA ou se você é um QA que saiu do mercado e está procurando recolocação, tá? Bom, mas vamos a alguns pontos, tá? Esse vídeo veio graças à pergunta de uma seguidora no formulário SOS Pri, que tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você tem uma pergunta como essa, redirecionada para a carreira ou para algum conhecimento técnico específico, não deixe de colocar aqui, porque eu tô respondendo várias delas através de vídeo. Bom, mas vamos falar sobre mercado de qualidade em 2025. Bom, o mercado de QA ele vem mudando já desde o final de 2023, 2024 já se deu uma grande mudança, mas em 2005 foi batido o martelo. Profissionais de QA no perfil SDET, né, que é Software Developer Test Engineer, está cada vez mais forte no mercado. Pri, o que é isso? São profissionais que estão em busca de uma constante evolução e indo para o lado técnico. Ou seja, as empresas querem um profissional, sim, que saiba fazer testes manuais, que saiba lidar com qualidade, com processos, com lideranças de pessoas, mas também saibam programar. E esse saber programar vai muito mais do que somente fazer scripts básicos de automação. Eles querem profissionais que realmente têm domínio da linguagem para que possam empregar qualidade também lá no ciclo de desenvolvimento, auxiliando os desenvolvedores a fazerem testes melhores unitários, fazer revisões de código da aplicação, né, da empresa em si como um todo, e, claro, criando as automações de teste. E aí você deve estar se perguntando, Pri, pelo amor de Deus, eu acho que eu parei no tempo, a empresa que eu trabalho só trabalha com testes manuais, como que eu vou me recolocar no mercado, né, se você está fora, ou como que eu vou entrar no mercado, porque eu realmente tenho interesse em me tornar um QA. Bom, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como a técnica da análise SWOT vai direcionar os teus estudos e transformar a sua carreira assim, ó, numa mira laser tão focada, tão específica, que você vai sim conseguir se recolocar no mercado de trabalho muito mais rápido do que você pensa. Mas, como eu sempre gosto de mostrar na prática como a gente vai fazer aqui, eu separei uma vaga de analista de teste manual para a gente analisar e colocar a análise SWOT em jogo para te mostrar na prática como o mercado não está um bicho de sete cabeças e que muito provavelmente você tem quase todos os requisitos, só que menospreza o seu potencial. Então, vem comigo que eu vou te mostrar na prática. Antes de mais nada, vamos explicar o que é análise SWOT. A análise SWOT é uma técnica empresarial utilizada por empresas para se identificar como que estão no mercado perante os seus concorrentes. E como eu sempre digo, se você sabe, se uma empresa utiliza uma técnica empresarial para faturar milhões, por que que você não vai utilizar essa mesma técnica aplicada à sua vida para que você cresça muito mais rápido? E, gente, essa dica vale ouro de utilizar essa análise SWOT, porque graças a ela eu alinhei um PDI estratégico para mim, que fez com que eu me tornasse engenheira de software em apenas 5 anos. Em 5 anos eu saí de testadora a engenheira de software. Então, assim, já curte esse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque assim, funcionou para mim, galera. Então, tudo que funciona para mim, eu mostro para vocês na prática como fazer, tá? Então, temos aqui 4 quadrantes, tá? Nós temos o quadrante relacionado às questões internas, ou seja, questões que nós temos controle, e se a gente não executa, de quem é a culpa? É a culpa nossa. E nós temos os 2 quadrantes que são externos, ou seja, o que o meu ambiente influencia no para que eu chegue no meu objetivo. O que a gente tem de fatores internos, ou seja, eu sou responsável, eu tenho que estar no controle, eu me responsabilizo. São os
pontos fortes. O que eu sou muito forte? Quais são as hard skills e soft skills das vagas abertas hoje no mercado que eu domino, que eu executo com maestria, que eu faço assim de olhos fechados? É a tua força. O que te atrapalha? O que dessas vagas tu não tem domínio? O que tu só viu ou ouviu falar? O que você não coloca em prática? É o que te atrapalha, tá? São as suas fraquezas. Depois, olhando para o ambiente externo, a gente tem que enxergar o de oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho e que eu preciso investir nelas para que eu chegue muito mais rápido nesse objetivo? Ou que eu me destaque na questão da vaga ou dentro da empresa que eu estou. E também na questão externa, as ameaças. E é aqui, galera, que muita gente abandona a análise SWOT. Aqui dói, aqui machuca, porque aqui você vai chegar ao ponto, se você for sincero com você mesmo, que você vai colocar pessoas da sua família como ameaças. Mas não interpretem errado, por quê? É muito importante a gente colocar aqui, por exemplo, questões da seguidora que mandou mensagem. Eu não sei se é o caso dela, mas como ela é uma pessoa que já tem mais de 50 anos, eu acredito que ela seja casada, acredito que ela tenha filhos. Então, assim, marido pode ser uma ameaça, filhos podem ser uma ameaça. Por quê? Porque se eu tenho uma lista de tópicos que eu preciso estudar e eu não consigo estudar porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho que cuidar do filho, porque não tem uma rede de apoio, isso é uma ameaça. Porque essas pessoas fazem com que você não consiga evoluir. Pri, mas como é que eu vou botar meu marido? Como é que eu vou botar meu filho? Como é que eu vou colocar minha mãe? Como é que eu vou botar meu gato, meu papagaio, meu periquito com ameaça? São pessoas que eu amo. Ok, mas a ameaça aqui, ela precisa estar visível porque nós precisamos criar um plano de ação para que essa ameaça não atrapalhe com os nossos objetivos setados. Por exemplo, ahn, eu, Priscila, não vou criar um exemplo genérico, tá? Não tenho filhos, mas, por exemplo, se eu, Priscila, tenho um filho, que é um filho pequeno, e eu preciso muito estudar aquela semana automação de testes. Eu preciso, assim, ó, de 30 minutos. Eu preciso de 1 hora para estudar, porque eu preciso fazer um exercício. Só que eu tenho um filho pequeno. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar para os meus planos de ação que eu listei nas minhas ameaças e vou começar a acionar eles. Ah, para ficar com o marido, para ficar com a vizinha, para ficar com a minha mãe, ficar com a minha sogra. Começa a acionar para que você tenha aquela 1 hora que precisa. Então, galera, ameaças vai doer? Vai. Mas você precisa listar suas ameaças para você criar os planos de ação que precisam ser acionados caso aquela ameaça apareça, tá? É isso. Vai doer? Vai. Se tu for verdadeiro contigo, vai doer. Eu já tive mentorados que desistiram da mentoria simplesmente porque não quiseram enfrentar as ameaças. Então, assim, dói. Mas se tu cria um plano, enxerga isso com bons olhos, tá? Enxerga isso com bons olhos e cria planos de ação, você vai ver como vai mudar totalmente a sua vida, tá? Mas ok, entendido o que é análise SWOT. O que a gente vai fazer? Eu abri o LinkedIn Vagas, coloquei aqui a vaga de analista de teste, gente. Peguei, tem a primeira aqui aberta. E a gente vai analisar essa vaga. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Eu vou analisar essa vaga e vou me colocar nessa vaga, tá? E aí vocês vão começar a ver como que a gente preenche, né, a análise SWOT de acordo com os requisitos da vaga. Só que, claro, uma coisa muito importante, galera. Vocês não vão fazer isso somente para uma vaga. Vocês vão fazer para no mínimo 10 vagas. Vocês vão ter que analisar no mínimo 10 vagas do cargo que vocês querem, no caso de estarem querendo trocar para um cargo que seja exatamente o que você fazia, ou se é no meu caso, que eu queria me tornar engenheira de software, analisar as vagas do futuro para você desenhar um plano de ação para o seu futuro, tá? No mínimo 10 vagas, galera. Então, vamos lá. Aqui tem um blá 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 da empresa, mas aqui a gente vai começar a ver, ó, tem lugar para você nesse propósito.
atuar na análise, planejamento e execução de testes funcionais e não funcionais. Aí tu vai parar. Ok, se eu sou um QA manual, eu estou acostumada a fazer análise dos requisitos, eu faço o levantamento do cenário de teste, eu faço o planejamento e faço a execução deles. Mas espera aí, eu faço isso só para testes funcionais. Para testes não funcionais eu não tenho experiência. Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse requisito e vou lá na minha análise SWOT. Só que na minha análise SWOT eu vou colocar pontos fortes, atuar na análise, planejamento e execução de testes funcionais. No que é minha fraqueza, não funcionais. Então eu vou colocar a mesma coisa, só que eu vou deixar não funcionais. Então, ok, já tem uma coisinha aí para minha lista de estudos. Preciso aprender sobre testes não funcionais. Vamos para o próximo. Elaborar e manter planos de teste, caso de teste, roteiro de teste. Ah, isso daqui, Pri, faço dia a dia na minha vida. É o meu ponto forte. Então, ok. Temos mais um ponto forte aqui para a gente listar. Identificar, registrar, detalhar e acompanhar bugs, utilizando ferramentas de gestão de testes e projetos. Pri, assim, eu sou uma pessoa que estou estudando para ser QA. Eu sei identificar, eu sei registrar bugs e eu sei detalhar eles. Só que eu não tenho essa experiência com ferramentas gerenciadoras de teste e projetos. O que que eu faço? Isso ajuda? Isso é meu ponto forte ou é algo que eu preciso melhorar? Gente, se você está querendo entrar na área de QA e você sabe identificar, registrar e detalhar, isso é forte. Ai, Pri, mas eu não tenho ferramenta. Galera, ferramenta. Eu vou até copiar aqui e vou olhar no fundo dos olhos de vocês, tá? Vou olhar aqui no fundo dos olhos de vocês. Vou até trocar de câmera para vocês me enxergarem, tá? Ferramenta. Você aprende. Ferramenta você aprende assim, ó, 2, 3 dias. Conhecimento técnico é o que demora. Se tu sabe identificar um defeito, sabe abrir um defeito, sabe documentar um defeito, você sabe trabalhar com defeitos. A ferramenta, galera, é 2, 3 dias. Em 2, 3 dias tu aprende sobre Gira, em 2, 3 dias tu aprende sobre Azure, em 2, 3 dias você aprende sobre Trello. Ferramenta se aprende muito rápido, ainda mais na prática. Mas saber identificar, registrar e detalhar um defeito, isso demora, porque tu precisa entender o projeto, tu precisa entender o negócio para saber criar uma boa documentação, tá? Entendemos que ferramentas a gente aprende rápido, mas conhecimento técnico não? Ok, então vamos continuar. Dados recados, né? Então, isso é ponto forte nosso. Vamos voltar para a nossa análise. Ferramentas de gestão de teste e projetos. Galera, ferramentas de gestão de teste não é fácil de testar, tá? Aqui no YouTube eu comecei a lançar uma playlist de Case IO, então vou deixar aqui também o link, tá? É a única ferramenta gratuita de teste que você vai aprender, porque as ferramentas de teste são pagas, então não tem como alguém que está estudando aprender a mexer numa ferramenta gerenciadora. Por isso que eu ensino os meus alunos lá do Qualiters Club a mexer no Excel. Eles têm templates de análise de projeto, plano de teste, gerenciamento de defeitos no Excel. Porque, como eu falei, tu tem que aprender a técnica, o conhecimento técnico de análise, elaborar um plano de teste, executar, identificar defeitos. Porque se tu souber fazer isso no Excel, tu vai fazer isso em qualquer ferramenta, tá? Então, também se você quer aprender sobre tudo isso, não deixe de conferir o Qualitas Club, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ainda mais que ele é vitalício, então você vai ter ele para sempre e tá sempre com conteúdos atualizados, desde o teste manual até a automação. Então não deixe de conferir aqui. Mas o que você pode colocar aqui, já que a Pri me deu a dica, eu vou estudar, né? Você pode vir aqui e botar assim, ver a playlist de Case I/O no canal da Pri. Por quê? Porque se você quer tanto assim aprender sobre uma ferramenta, estamos construindo, tá? Com isso, a gente mata esse terceiro item. Agora vamos para o quarto item.
Contribuir para a evolução das estratégias de teste e processos de qualidade. Ok, esse é um ponto complexo e um ponto que poucas pessoas vão saber trabalhar. Por quê? Porque tu precisa ter uma maturidade, não é à toa que a vaga já é de pleno. Não só maturidade de tipos de teste, estratégias de teste, né? Boas práticas de teste, mas também ter a vivência. Porque de nada basta tu ter o conhecimento técnico e tu não ter vivência. Obviamente que a vivência vai ajudar, mas os dois juntos casam muito bem. Por isso que esse requisito tá numa vaga de pleno. Mas, Pri, como é que eu posso adquirir isso? Né? Evolução, estratégias e processos de teste, se no meu trabalho não tem? Bom, primeiro, a gente precisa voltar muito para as bases de teste, né? Vocês precisam entender sobre padrões e antipadrões de testes. Por quê? Porque tu sabendo identificar qual o padrão ou antipadrão de testes que está na sua companhia, você consegue criar a estratégia para chegar num objetivo-alvo. É que nem você quer o projeto verão. Você tem um corpo e você tem uma ideia de corpo para o projeto verão. Então você tem um antes e um depois, e no meio você vai criar essa estratégia. É a mesma coisa com evolução de estratégia e processo. Você tem uma situação atual que você precisa identificar, precisa ter muito claro aquela situação, e aí a partir disso tu sabe aonde tu quer chegar. E aí tu cria uma estratégia, tá? Então é bem importante, assim, padrões e antipadrões de projeto é a base para definir uma boa estratégia e um bom processo. Depois disso, a gente começa a entrar com tipos de teste, frameworks, metodologias e tudo mais. Se você não tem experiência, a gente coloca aqui na nossa parte de melhorias. A gente precisa melhorar isso. Você não vai ter o contexto prático da situação, mas você pode sim adquirir conhecimento técnico para saber fazer, tá? E com o chat GPT aí, você consegue pedir para o chat GPT te dar N situações que podem acontecer e você colocar em prática com o que você está aprendendo a desenhar uma estratégia. E aí você coloca essa estratégia no chat GPT, ele vai alinhando contigo e debatendo e evoluindo aquilo, mostrando onde pode melhorar, onde está bom. Então, use a inteligência artificial ao seu favor aqui nesse requisito. Um outro ponto, colaborar ativamente com as equipes de desenvolvimento e produto para garantir a qualidade de software. Galera, se vocês trabalham esses 4 itens e trabalham a soft skill de comunicação assertiva, você tem esse item. Ai, Pri, mas eu nunca trabalhei. Gente, se vocês participam de uma daily e sabem explicar o status atual de vocês e sabem ajudar algum membro do time, você já tá fazendo isso daqui. A questão das vagas que eu mais vejo vocês terem medo é a forma como se escreve. Aqui, quando o pessoal abre vaga, eles colocam de forma bonita, fantasiosa e cria um problema. Por causa que as pessoas olham isso aqui e pensam, meu Deus, eu não tenho esse requisito. Mas se você participa de uma deles, sabe passar seu status diário e sabe conversar com os membros do time e ajudar eles, vocês estão fazendo isso daqui, tá? Então eu nem vou colocar isso lá, mas o que eu posso colocar é aqui, ó. Eu posso colocar aqui mais um item, eu posso colocar a comunicação. Comunicação assertiva, tá? Como um ponto forte. Ah, Pri, eu não sei me comunicar muito bem. Então aí você coloca no que atrapalha, aí você tem que buscar se comunicar melhor, tá? Participar de reuniões de alinhamento e refinamento. Gente, tenho nem que falar, né? Isso aqui não precisa nem ir lá para o nosso análise SWOT, né? Aprender e aplicar conceitos e ferramentas de automação de teste. Ok. Aqui nós já temos um ponto. A automação, aprender e aplicar conceitos, mas aqui tá falando aprender, aplicar. Não tá dizendo que, pelo menos não nessa parte, que precisa ter. Propor melhorias no processo de qualidade e automação. Ok, já apareceu automação de testes de novo. Executar testes de regressão e garantir estabilidade das entregas. Gente, teste de regressão faz teste funcional, faz teste de regressão. Então, vamos botar aqui. Só que apareceu o quesito automação ali. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos botar aqui. Ah, para eu não tenho automação. Tá bom, então vamos listar aqui a automação.
Inclusive, galera, esse template é o template que eu disponibilizo para os meus mentorados, tá? Lá do Qualiters Club. Porque tem uma trilha de carreira onde eu ensino a pessoa a estruturar a sua carreira e a análise SWOT é uma delas, tá? Então, também deixar claro isso, porque lá no Qualiters Club a gente também trabalha carreira, não é só conhecimento técnico. E ok, passamos pelos nossos tópicos, né? Então vamos ver se tem mais algumas. Vamos ver se, ó, requerimentos e qualificações. Mais informações. Experiência prévia como analista de teste, teste de software, conhecimentos sólidos em metodologias de teste. Olha só. Funcional, regressão, integração, etc. Aí você vai colocando, tá bom, eu tenho funcional, eu tenho regressão. Ah, testes de integração eu nunca fez. Ah, então você vai lá, opa, e coloca aqui. Testes de integração, ok? Vai preenchendo. Aqui, gente, eu vou começar a passar de forma mais rápida, mas explicando os conceitos para vocês. Porque vocês já entenderam, né? Que é ler o requisito e ir colocando aqui, tá? Experiência com elaboração de planos de teste, caso de teste e cenário de teste. Já estava no tópico lá em cima, né? Não precisamos colocar de novo. Vivência com ferramentas de gestão de testes. Exemplos: Gira, X-Ray, TestLink. Aqui, galera, posso dizer para vocês que dessas ferramentas tem uma que vocês podem sim testar, tá? O Gira. O Gira ele tem um plano gratuito que dá para te criar projetos lá dentro. E, inclusive, se eu não me engano, eles estão com uma abordagem de 30 dias grátis no plano Plus, tá? Se eu não me engano. Tá? Mas isso entra e sai, então eu não vou afirmar. Mas o Gira, sim, você pode criar uma conta gratuita e pode aprender a trabalhar nele. Ele não é uma ferramenta de gestão de testes, mas ele é uma ferramenta de gestão de projetos, tá? Muito utilizada, porque eu acho que 90% das empresas usam Gira, tá? Que é as ferramentas da Atlassian. Então, o Gira você pode sim aprender de forma gratuita. E se você quiser, tem curso no Quarters Club ensinando como mexer e fazer análise de projeto utilizando o Gira, tá? Inclusive o X-Ray também tem o curso lá no Qualiters Club, por causa que é uma ferramenta que eu utilizo e sou apaixonada por ela. Então, se você também quiser aprender esse combinho de gira com X-Ray, Qualiters Club te ajuda com isso. Uh, Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes. Galera, isso daqui é uma soft skill que tem que estar assim, ó, não digo nem na veia, tem que estar no DNA do que há. Boa comunicação interpessoal e trabalho em equipe. Isso aqui também deveria estar no DNA da gente, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade com comunicação, tá? E trabalho em equipe. Então, é uma soft skill que quem não tiver tem que trabalhar. Pri, como é que eu trabalho isso? Começa a participar de comunidades, galera. Começa a entrar em comunidade, começa a se comunicar com a galera lá, começa a ajudar tecnicamente. Isso vai fazer vocês melhorarem a comunicação. Ainda mais nessa era de trabalho de home office, onde a gente resolve as coisas tudo conversando por texto, a gente precisa ser muito assertivo, tá? Habilidade para identificar e relatar defeitos de forma clara e objetiva. Já estava aqui em cima, né? Na Aqui, identificar e detalhar bugs. Então, né, já marcamos. Proatividade e vontade de aprender e se desenvolver constantemente. Soft skill. Noções de lógica de programação e conhecimento em alguma linguagem de programação. Está aqui, né, o quesito de automação. Então, você sabe que eles estão pedindo Python, Java, Kotlin ou JavaScript. Pri, não tenho. Galera, curso em vídeo no YouTube. Olha, eu me formei na faculdade graças ao curso em vídeo, tá? Professor Guanabara, maravilhoso, tá? Então, assim, lá tem Java, tem curso de lógica de programação em Java e JavaScript. Então, se não tá na sua listinha, já vamos colocar aqui, ó. JavaScript com curso em vídeo no YouTube. Barbadinha. Ai, Pri, tem outras coisas de desenvolvimento que eu não sei. Curso em vídeo vai te resolver, galera. Porque curso em vídeo tem banco de dados, tem desenvolvimento web, desenvolvimento back-end, tem tudo lá. De verdade. Vão, se inscrevam no canal.
Noções em ferramentas e frameworks de automação de testes, Selenium, Cypress, Robot, JUnit. Meu Deus, Priscila, eu vou trabalhar com tudo isso, os caras tão louco. Não, galera. Eles estão pedindo conhecimento. E novamente, eu vou passar para vocês aquela mesma frase. Eu vou até trocar de tela para olhar de novo no fundo dos olhos de vocês e explicar uma coisa. Aqui em cima estamos falando de Python, Java, Kotlin, JavaScript. Preciso saber programar nessas 4 linguagens? Não. Quem sabe programar em uma linguagem, programa em todas. O que vai demorar para aprender é fazer o depara. Um if em JavaScript é assim, em Java é assim. É depara. Então, se você fizer lógica de programação, e aí eu vou dar o meu conselho pessoal, tá? O Qualiters Club, toda a stack dele é JavaScript. Toda. Desde a API até a automação web, eu só utilizo JavaScript. Por quê? Porque nesses meus 8 anos de carreira, eu só trabalhei com Java uma única vez. Depois foi só JavaScript. Então, assim, eu aconselho fazer lógica de programação, fazer o curso de JavaScript e depois ir para um Postman, que é o outro requisito da vaga. Vai para o Postman, que é a automação em JavaScript, para fazer testes de API. E depois você vai para um Cypress. Ai, Pri, mas tem um Playwright. Galera, Playwright não tá pegando tão bem. Pelo menos hoje, em 2025, Playwright ainda não pegou tão forte. Cypress é muito forte. Então, assim, lógica de programação, JavaScript, Postman e Cypress. Essa é a lógica para te se tornar um QA SDET que eu falei lá no início, tá? Então, dados recados, né? Para afirmar bem, olhando no fundo do olho de vocês. Voltamos. Entenderam que é uma ferramenta, né? Que aprender uma ferramenta, de fato, é depara. E conhecimentos em testes de API. Aqui fala Postman ou Insomnia. Insomnia também utiliza JavaScript, só que assim, eu prefiro o Postman porque ele é uma ferramenta mais robusta. Dá para te fazer teste manual, automação de testes, teste de performance. Tudo com um único sistema. Além de, se tu colocar o Newman por linha de comando, tu gera um reporte. Lindo, maravilhoso. Então, assim, vão pro Postman, tá? Aqui no YouTube tem uma playlist de insônia e tem uma playlist de Postman gratuito, tá? Pra você aprender o básico. O de insônia tá bem desatualizado porque foi a primeira playlist que eu lancei no canal lá em 2021. Mas os conceitos é o mesmo, a única coisa que mudou é o layout da ferramenta, mas os conceitos são o mesmo. E o de Postman já é mais atualizado, tá? E aqui também fala de aumente as suas chances se você tiver conhecimento SQL, experiências e metodologias ágeis. Cara, metodologias ágeis não é um negócio complexo, tá? E metodologias ágeis aqui você pode aplicar no seu conceito da sua vida no dia a dia. E mostrar isso, tá? Você pode simplesmente mostrar isso num portfólio, num post no LinkedIn. Você pode mostrar como você aplica Scrum, Kanban na sua vida. Por exemplo, a seguidora que mandou mensagem aqui. Se ela é casada, se ela tem filho, ela pode criar um sistema de Kanban na casa dela para a organização das tarefas. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante, que era uma mãe ensinando para uma criança o checklist para dormir. E a Elite, naquele checklist, ele era feito de papelão e tinha um desenhozinho. Você precisa tomar banho, você precisa jantar, você precisa escovar os seus dentes, precisa botar o seu pijama para dormir. E a criança tinha que ir lá e dar o checkzinho. Tipo, dormi. Eu, por exemplo, tomei banho. Ia lá e fechava. Eu jantei. Fui lá e fechei. Fui lá e escovei os dentes. Fechei. Botei meu pijama. Fechei. Isso, gente, é um sistema Kanban implementado numa criança de 4 anos de idade. Viram como é muito simples aplicar conceitos de tecnologia no seu dia a dia e mostrar o seu conhecimento? Muito simples. Já fica a dica aí, tá? E aqui fala dos benefícios e tudo mais. Bom, agora, né, vocês pegaram o esquema, né? Pegaram o esquema, né, daquele meme. Vocês entenderam como que se analisa uma vaga tecnicamente, tá? E coloca dentro da sua análise SWOT. Agora, quais são os próximos passos que você precisa fazer para isso? O que é seu ponto forte?
precisa ter portfólio. Você precisa ter portfólio e demonstrar tecnicamente que você realmente tem aqueles requisitos. E adicione eles no seu LinkedIn, tá? As suas fraquezas, seus pontos fracos. Crie plano de estudo efetivo. Que nem eu botei ali, sabe? Estudar playlist do Case.io no canal da Pri no YouTube. Estudar lógica de programação no curso em vídeo. Coloque. Mas o mais importante, não faça só uma lista do que você precisa fazer. Você precisa ter métricas. E aí entra um outro ponto que eu também gosto muito de utilizar lá com os alunos do Qualiters Club, que é juntar isso com OKRs, estabelecer metas, datas e prazos para a gente conseguir completar tudo isso. Então, por exemplo, preciso estudar lógica de programação. Aonde eu vou estudar? Qual é a data de início? Qual é a data de conclusão? E o que eu vou fazer para comprovar que eu tenho aquele conhecimento? Que é o nosso portfólio, tá? Você precisa alinhar isso. Depois você vai para a sua parte de oportunidades. O que você vê de oportunidades que você pode abraçar ali no meio para se qualificar. Participar de eventos, fazer palestras do que você já sabe, participar de comunidades, compartilhar conhecimento no LinkedIn. Tudo isso são oportunidades que vão agregando no seu currículo, tá? Mostrando tanto as suas hard skills quanto soft skills. Ai, Priscila, eu sou uma pessoa muito tímida, eu nunca vou palestrar. Um post no LinkedIn, você consegue fazer? Começar a criar uma newsletter da sua jornada de recolocação no mercado, você consegue fazer. E isso gera engajamento, aumenta a sua visibilidade no LinkedIn e as suas chances de chegar em tech recruiters, gestores e líderes técnicos é cada vez maior, tá? Então pense nisso. Estabelecer uma marca no LinkedIn é fazer com que o LinkedIn trabalhe para você, em vez de você ficar correndo atrás de vaga, tá? E as ameaças? Fiz a minha lista de ameaças. Agora criem planos de ação. Não é um plano de ação, galera. Cada ameaça tem que ter no mínimo 2, 3 planos de ação. Porque se o primeiro der errado, tem o segundo. Se o segundo der errado, tem o terceiro. Se puder criar mais planos de ação para cada uma das ameaças, melhor ainda, tá? Porque isso é muito importante da gente ter mapeado para a gente não afetar o nosso prazo, o nosso objetivo, tá? E lembrando, se não tem prazo, a meta fica aberta e você nunca vai chegar onde quer. Então, coloque prazos. Prazos realistas, galera, de acordo com as ameaças que você tem ali, você precisa colocar prazos realistas. Não adianta você querer migrar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Existem os pontos fora da curva que migram, se recolocam no mercado em 3 meses? Sim, existem. Mas eles deram o sangue para aquilo. Abriram mão de muitas coisas. Você tem que ter noção das ameaças e dos planos de ação e do que falta para você entrar no mercado, que é todas aquelas suas fraquezas. E coloque um prazo realista, tá? E aconselho também fortemente vocês a verem a playlist do Pode Mentorar, que é o meu podcast onde eu falo de carreira. E lá teve vários episódios. Em cada episódio eu fui mentorando e direcionando a galera que assistiu essa playlist para evoluir na carreira, tá? Tem alguns episódios que vai doer um pouquinho, mas é uma dor que eu garanto que é efetiva para quem seguir, tá? Então, galera, é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, porque assim, galera, eu destrinchei com vocês, né? Eu coloquei assim, ó, passo a passo do que vocês precisam fazer, tá? Então eu espero que vocês coloquem em prática. Me marquem no LinkedIn, criem posts sobre a evolução de vocês, me marquem, que eu compartilho para minha rede e assim aumenta também o alcance de vocês e a chance de vocês se recolocarem no mercado, tá? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!